Uma entrevista impressionante. Você acredita que existe ex-gay? Roberto Oliveira, ex-gay, breve, aqui no Focalizando. Pessoal do Focalizando, chegou a hora, depois de muita divulgação, de muita espera de vocês, a gente finalmente traz essa matéria que, com certeza, vai trazer uma mensagem para você, diferenciada, um testemunho realmente incrível, acho que um dos poucos no Brasil. Nós temos em Imperatriz e nós vamos levar para você. Roberto Oliveira, nascido em Coroatá, Maranhão, hoje um testemunho realmente edificante para quem está assistindo o Focalizando. Antes de mais nada, Roberto, eu queria agradecer a credibilidade de você vir no Focalizando. A gente sabe que existem milhares, dezenas de milhares, quem sabe até centenas de milhares de pessoas te assistindo no Focalizando, na TV do Canal 21, como também no YouTube, porque essa entrevista vai para o YouTube. Então, antes de mais nada, se apresente para as pessoas, conte um pouquinho da tua história aí, faz um resumo da tua história aí desde criança até os dias de hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer poder estar falando da minha experiência, falando de Jesus. Olha, eu praticamente nasci em um lar evangélico, graças a Deus. A minha família já era evangélica, a minha avó, e ela morreu muito cedo, deixando a minha mãe ainda muito criança. E minha mãe foi criada por uma família católica, que também era a avó dela, a avó paterna. Então, por essa criação dela, ela não teve uma formação evangélica. E daí eu fui a primeira pessoa da minha casa a me converter aos 7 anos de idade. E permaneci sozinho, servindo ao Senhor, até que viemos à Imperatriz, eu já com 13 anos, isso em 85. Então daqui eu permaneci servindo ao Senhor na congregação Monte Hebron, no Bacuri, e somente aos 26 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas a semente que em mim foi plantada germinou de maneira gigantesca, que hoje toda a minha família serve ao Senhor, não somente a família mais direta com pais e irmãos, mas também os meus avós paternos, tios. Então somos uma família bem grande, todos servindo ao Senhor. Então eu já tive toda uma formação, graças a Deus, e Deus teve misericórdia, apesar de tudo em que eu vivi, de tudo que eu passei, de tudo o mundo em que eu tive durante muito tempo, mas Deus ainda teve misericórdia e me resgatou. E isso é uma maravilha, ter o privilégio que eu tive e que estou tendo de, graças a Deus, poder hoje estar contando vitórias, graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, antes de mais nada, eu queria perguntar para você e pedir sua permissão. Foi anunciado no Focalizando a entrevista de um ex-gay. Eu queria primeiro pedir licença para você para usar esse rótulo. Eu não gosto, né, assim como você, a gente não gosta de usar rótulo, mas é importante para chamar a atenção das pessoas. Então, eu peço licença a você e falando desse testemunho do ex-gay, eu queria que você falasse. Hoje em dia existem várias teorias, falam-se da genética, do abuso durante criança, da influência dos amigos, do ambiente social. Afinal de contas, você é capaz de identificar um marco, um motivo, uma causa por qual você ingressou nesse caminho? Na verdade não, né? Porque nem a ciência conseguiu até agora chegar a um consenso. Há muitas teses que tentam explicar, porém nenhuma delas é 100% aceita. E eu, particularmente, não me enquadro em nenhuma das que foram hoje apontada. Porque eu nasci em uma fazenda, eu cresci em uma fazenda. Quando criança, eu vivi quase toda a minha infância nesta fazenda. E assim, era uma região onde todo mundo vivia, todo mundo morando muito longe. As casas eram muito longe uma da outra. Então eu não tive convivência com ninguém que me influenciasse. O primeiro homossexual que eu vi da minha vida, eu já deveria ter 12 anos. Eu vi muito rapidamente o cara passando na rua. Então eu não passei por essas fases em que a ciência tenta apontar como causa. No entanto, desde criança, eu já tinha uma tendência, psicologicamente falando, para a causa feminina. Eu já gostava de tudo aquilo que se voltava ao universo feminino. Então eu gostava de brincar com minha irmã, eu gostava de cuidar da casa, eu tinha todo um cuidado para as questões mais domésticas. Isso sem sofrer influência, uma vez que o meu irmão mais velho também era homem. Então eu deveria ter me aproximado mais dele. E você estava sempre perto dele? E eu estava sempre perto, mas eu me aproximei mais da minha irmã. Eu tinha primos que morávamos na mesma fazenda, no entanto eu convivia mais com minha irmã. Eu sempre me aproximei mais da minha mãe.
Então, hoje, quando eu passo a avaliar essa situação, eu não me enquadro em nenhum dos rótulos. De nada que a ciência tenta apontar, eu não me enquadrei. Como também eu não tive um comportamento homossexual. O meu comportamento foi feminino. O meu universo era mais girando em torno da questão da feminilidade e não do universo homossexual. E quando eu falo universo homossexual, eu me refiro àquela vida de extrema prostituição. O cara tende a se relacionar com vários homens ao mesmo tempo. O comportamento dele é girar em torno disso. Eu não tinha esse comportamento. Então, o meu comportamento era que eu ia conhecer alguém, que essa pessoa ia ser o grande amor da minha vida, que nós íamos viver uma vida feliz. Uma visão romântica, que íamos construir uma família. Era uma visão totalmente feminina, não era uma romântica, visão né? E romântica. Então, eu estava conversando com um profissional amigo meu e ele enquadrando, olha, você nunca teve um comportamento homossexual. O meu universo era um universo totalmente feminino. Então, tanto que eu não queria, em nenhuma forma, chegar a este meio homossexual, até para que eu preservasse a minha própria imagem, para que eu preservasse meu nome. Então eu tinha a tendência de ter um único relacionamento com uma única pessoa, e que essa pessoa fosse importante, e que essa pessoa não fosse alguém ligado ao mundo marginal, que não fosse alguém do meio homossexual, mas uma pessoa séria. E eu acho até que pela misericórdia de Deus eu me relacionei, os poucos relacionamentos que tive foram com pessoas realmente de um meio social altamente mais aceito, eram pessoas que tinham um comportamento admirável. Eu não permeei por esse universo prostitucional do universo gay. Foi uma coisa mais familiar. Então, hoje me avaliando, eu vejo que o meu comportamento e a minha postura na sociedade, desde que me descobri homossexual, girou muito mais no universo feminino do que no universo gay. Acho que por uma questão política eu cheguei a me tornar presidente da Associação Gay. Exatamente. Mas por uma questão política e não por uma questão de participar ativamente do universo gay. Eu não participava. Então eu frequentava pouquíssimas festas gays. Eu ia mais por uma festa gay por uma questão política. Eu estava mais ocupando os meios de comunicação para falar da questão do direito da cidadania homossexual. Eu estava participando das doenças sexualmente transmissíveis. Eu participava das paradas gays por uma questão política e não por uma questão gay. Então, a minha história ela é meio conflituosa nesse aspecto. É uma situação que eu também não consegui entender até agora, mas distinguiu totalmente do universo gay que a gente vê no dia a dia e o que as pessoas fazem e acham que é interessante para o mundo gay, que para a minha vida não foi. Então é bem diferente a minha história das atuais. Roberto, você tocou num ponto importante, você falou realmente da AGIR, né? Associação Gay de Imperatriz Região. Eu não sei se ainda existe ou não, isso aqui não está em questão, mas eu queria que falasse sobre essa experiência, né? De ter presidido, como você disse, presidido de forma política e não por uma questão pessoal de afirmação do gênero, se é que a gente pode tratar como gênero. Queria que falasse um pouquinho sobre a AGIR, sobre essa experiência. Existe alguma coisa que você se arrepende? Existe alguma coisa que faltou? Fala pra gente. Não, na verdade, eu não me arrependo de nada do que foi feito enquanto eu presidente, porque eu fiquei 12 anos presidente da AGIR e antes fiquei mais 2 anos como secretário-geral, depois fiquei como tesoureiro, só então me tornei presidente e ali permaneci por 12 anos. Mas eu não me arrependo de nada, porque a AGIR ela foi um movimento extremamente político, e que naquele momento ela serviu para afirmar os homossexuais quanto à questão dos direitos, da cidadania dos homossexuais. Mostrar que não era uma categoria solta, uma categoria do oba-oba, uma categoria que estava ali para fazer farra. Era uma categoria que existia e que lutou por uma causa que é interessante. Haja vista a questão da AIDS, todos os movimentos, todas as políticas sociais voltadas à questão da AIDS e outras questões começaram com os movimentos gays. Foram o movimento que tomou a frente. E graças ao trabalho dos movimentos homossexuais, hoje nós temos medicamento para as pessoas portadoras do HIV, hoje nós temos coordenações municipais, estaduais e nacionais de DST-AIDS, hoje tem políticas voltadas à questão homossexual, tudo partiu daí da luta deste movimento. Então eu não tenho do que me arrepender, pelo contrário, eu me sinto honrado por ter contribuído para que Imperatriz também participasse dessa luta, para que Imperatriz também tivesse entrado no cenário das discussões nacionais. E foi através da coordenação municipal de DST-AIDS, através da AGIR, que eu tive o prazer de conhecer o Brasil inteiro, conhecer centenas de autoridades, tive a chance de sair do Brasil, de participar de congressos internacionais e de discutir essa questão e até conhecer mais profundamente essa questão. E assim, uma coisa que não mudou em mim,
mesmo após a minha convenção, foi a questão de acreditar no direito das pessoas. Não importa o que você o que você faça, você tem direitos. Verdade. Assim como também tem deveres, que infelizmente as pessoas sabem seus direitos, mas esquecem seus deveres. Mas elas têm direitos, e como direito, elas precisam lutar por isso. E os seus direitos sobrepõem a questão religiosa. Nós sabemos que Jesus virá. Nós sabemos que as pessoas que não se arrependerem de seus maus caminhos certamente não subirão. No entanto, além dessa questão, tem uma questão social, que é o dia a dia. Isso. Então as pessoas elas precisam ter seus direitos assegurados. Elas são homossexuais? A Bíblia nos diz que essas pessoas não terão parte do reino de Deus? Diz. Mas por conta disso as pessoas têm que ser apedrejadas? Por questão disso essas pessoas não poderão ter políticas públicas voltadas para elas? Como não tinha até muito pouco tempo? Não. Elas são cidadãos, pagam seus impostos, elas têm todos os direitos. Querer seguir a Deus ou não é uma questão pessoal, até porque a salvação é individual. Cada um tem que lutar pela sua salvação. Então é uma questão pessoal desta pessoa, dela pessoa enquanto indivíduo, enquanto querer ou não morar no céu. Mas enquanto ela não tomar parte disso, ela tem todos os seus direitos assegurados pela Constituição e ela precisa lutar pelos seus direitos, ela precisa ter esses direitos respeitados e precisa saber que esses direitos existem. Porque infelizmente uma quantidade enorme de homossexuais são mortos, são espancados, são violentados, sofrem todos os dias todo tipo de violência, de discriminação e não sabem que elas têm direitos. Porque elas acreditam que elas são pessoas renegadas à escória da sociedade. E não é assim. Você paga seus impostos, você paga seus direitos, você é um cidadão brasileiro. Então você precisa lutar por isso.